Capítulo 2. O rio de Deus rompe as maldições. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7, versículo 38. Observe o meu rio. Estas palavras soaram aos meus ouvidos como se tivessem sido ditas em voz audível. Contudo, eu sabia que ninguém mais no avião podia ouvi-las, a não ser eu. De alguma forma, eu sabia que aquela era a voz de Deus. Era setembro de 1979. Eu ainda era inexperiente neste ser cheio do Espírito e muito nova no ministério. Ouvir a voz do Senhor havia se tornado uma aventura muito excitante. Após ter crescido numa igreja que havia me ensinado que Deus não fala nos dias de hoje, cada experiência que eu tinha de ouvir sua voz me mostrava quão próximo e pessoal é o Senhor para com o seu povo. Agora, ele estava me dizendo algo que eu não compreendia muito bem. Contudo, eu iria então começar a observar o seu rio. Eu estava a caminho para falar em uma reunião em New Orleans. Olhando para fora da janela do avião, vi o poderoso rio Mississippi abaixo. O Senhor me revelou muita coisa a respeito dos rios naquele voo de final de tarde. Ele disse algo do que jamais iria me esquecer, mesmo não tendo compreendido muito bem o significado na época. No próximo mover do meu espírito, será muito importante que você mantenha seus olhos no rio. Nunca pense que você sabe tudo a respeito do mover do meu espírito. Se você assim o fizer e desviar os seus olhos do meu rio, ele poderá mudar de direção e você se encontrará num solo seco. Essa mensagem do Senhor me deixou preocupada por dois motivos. Primeiro, eu não tinha ideia de que o Senhor tinha diferentes formas de mover seu espírito. Segundo, eu não tinha consciência de que havia tempo e estações no calendário de Deus. Existem tempos estratégicos em que Deus deseja fazer algo na terra. Os filhos de Issacar compreendiam este princípio. Dos filhos de Issacar, entendidos na ciência dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. A oração certa para o momento certo. Subtítulo: A instrução de Deus para mim era que eu recebesse a unção de Issacar e então eu saberia o que a igreja estava por fazer e como orar em momentos críticos. A maneira de orar em uma certa ocasião ou tempo não é a mesma maneira de orar em outra. Os fazendeiros sabem que têm atividades diferentes em estações diferentes. Uma estação é direcionada para o plantio, enquanto outra para a colheita. É importante fazer a coisa certa no tempo certo. Igualmente importante é sabermos como orar certo em cada estação. Dutch Sheets identifica esses tempos e estações estratégicas em seu livro Oração Intercessória. Ele escreve: Este aspecto da intercessão não é algo que fazemos apenas regularmente, em caráter geral, por nossos familiares e nossos amigos. Há momentos específicos quando o Espírito Santo vai nos alertar para situações particulares nas quais precisamos de oração de proteção. Estes são os momentos que as Escrituras chamam de kairos. Há duas palavras gregas para o tempo, para tempo. Uma é kronos, que significa tempo em geral. O tempo geral
em que algo é feito. A outra, kairos, é o tempo estratégico ou tempo certo, o momento oportuno em que algo deve ser feito. Uma porta de oportunidade é o tempo kairos. Um ataque na hora certa em uma guerra é o tempo kairos. Quando alguém está em perigo ou está para ser atacado por Satanás, este é um tempo kairos. Que horas são? É o tempo Cronos. Eu me lembro de um período em que minha sogra experimentou o fluir do rio da intercessão durante um momento muito estratégico. Ela estava sentada em uma sala de estar às 9:30 da manhã. De repente, ela sentiu uma sensação de medo e perigo, acompanhada por um sentimento de urgência em orar por seu filho, meu marido, Dali. A princípio, ela não compreendeu de onde vinha esse sentimento. Reconhecendo que ela não tinha nada a temer e que não estava em perigo algum, ela pediu ao Senhor que revelasse o que era aquilo que estava sentindo. Essa foi uma atitude sábia e necessária, porque adquirir entendimento é o primeiro passo para uma oração eficaz. Um sentimento de inquietação interior vai alertar você para algo que sua mente não compreende totalmente. Nestes momentos, apenas peça ao Senhor que ajude você a compreender como orar da maneira que Ele quer que ore. Depois de pedir ao Senhor que lhe revelasse como orar, a mãe de Dali teve a nítida impressão de que era Dali quem estava em perigo. Então ela orou por alguns minutos e em seguida percebeu que aquele peso havia desaparecido. Naquela noite, ela ligou para a nossa casa para perguntar a Dali o que ele estava fazendo por volta das 9:30 da manhã. "Oh, isto é fácil", ele respondeu. "Eu me lembro porque naquela mesma hora eu olhei para o meu relógio. Um amigo do trabalho estava conversando comigo dentro de um dos galpões da fábrica onde trabalhamos. Estávamos discutindo sobre as obras de reforma que estavam sendo feitas no galpão. De repente, eu senti uma necessidade urgente de sair do lugar. Rapidamente nos movemos para um lugar a cerca de 7 metros do local onde estávamos. Tão logo saímos, uma enorme barra de ferro caiu do telhado justamente no lugar de onde saímos. Um momento estratégico. Sempre me pergunto o que teria acontecido se a mãe de Dali não tivesse buscado orientação do Senhor e não tivesse recebido instruções para a sua oração. Será que Dali e seu amigo estariam vivos? Poderiam ter ficado paralíticos ou aleijados pelos ferimentos? Quantas tragédias acontecem nos dias de hoje porque nós não sabemos como ouvir o que o Senhor está dizendo e então respondermos em oração? Fluindo na correnteza de Deus. Subtítulo. O segundo motivo que me trouxe preocupação quando estava no avião naquele dia era que eu desejava ter certeza que não estaria em solo seco quando o rio do Senhor fluísse em outros lugares. Eu queria fazer parte deste glorioso mover na terra. Minha oração naquele dia foi: Senhor, faça-me sensível à orientação do seu Espírito. Livre-me de toda religiosidade que possa me impedir de ser parte daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor tem sido fiel nos últimos anos em continuar a instruir-me a respeito de seu rio. Eu ainda não tenho todas as respostas, mas estou agradecida por seu direcionamento. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Salmos 46, versos 4 e 5. Como um tipo espiritual da cidade de Deus, ou Sião, o Senhor tem liberado um rio em nós, a sua igreja.
Segundo Deuteronômio 29, versículos 22 ao 28, o solo seco e árido foi o resultado de uma maldição que teve origem na desobediência a Deus. Uma maldição é o oposto das bênçãos prometidas por Deus para aqueles que andam segundo a sua palavra. O solo seco e árido é infrutífero e estéril. Espiritualmente, não estar fluindo no rio de Deus produz o mesmo solo seco e estéril em nós, nos dias de hoje. Mas o Senhor estabeleceu uma maneira para que as maldições dessa esterilidade e ausência de frutos fossem quebradas. Ele formou um rio que flui do seu povo para trazer fertilidade aos lugares estéreis da terra. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7, versículo 38. Esse rio é um instrumento para quebrar a maldição do solo seco. Tão logo começamos a ouvir a palavra do Senhor e a deixá-la fluir de dentro de nós em intercessão e proclamações proféticas, a fertilidade vai substituir a esterilidade. A expressão no interior, no Salmo 46, é a palavra hebraica kereb. A chave bíblica grego-hebraica de estudos refere-se a essa palavra da seguinte forma na ajuda léstica ao Velho Testamento. Significa a parte mais próxima, o centro. A palavra kereb é predominante no Pentateuco, especialmente em Deuteronômio, mas também aparece em Salmos. Em Gênesis 18:12, é a parte interior do corpo, onde é o centro do riso. Irrigando a esterilidade. Subtítulo: Em seu tempo e cultura, Sara, a esposa de Abraão, era uma mulher amaldiçoada por causa da sua esterilidade. Quando a palavra do Senhor, o rio de Deus, tocou o seu interior, ela riu. Mas por que ela estava rindo? Porque a maldição havia sido quebrada. O rio quebrou a maldição de esterilidade e liberou a bênção da fertilidade. O romper da barreira fez Sara feliz. Como precisamos liberar a fertilidade em nossas casas, em nossas cidades e em nossa nação? Se observarmos os registros históricos dos Estados Unidos, é absolutamente claro que os peregrinos acreditavam que foi Deus quem os trouxe àquela terra para colonizar um país com uma fundação focada na ordem moral expressa na Bíblia. E no registro: a América não pode ser corretamente entendida sem que antes se compreenda os primeiros fundamentos estabelecidos pelos colonos, o que pode ser melhor descrito como Estado democrático cristão. John Winthrop apelou para os mandamentos, ordenanças e leis de Deus como fundamentos morais e filosóficos da primeira sociedade norte-americana. E tal sociedade formou-se para estar biblicamente centralizada. Assim sendo, deixe-nos escolher a vida para que nós e a nossa semente possamos viver, declarou Winthrop, obedecendo a sua voz e servindo de coração, pois Ele é a nossa vida e prosperidade. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. O sistema ético adotado pelos americanos e estabelecido em sua ordem social edificou-se sobre uma ordem moral bíblica. Esta é a essência da prerrogativa cristã da América. Em outras palavras, a Bíblia foi a base da formação ética da jovem república, mesmo para aqueles que não professavam a religião cristã. Como é triste olhar para trás e comparar a visão dos nossos antepassados e as condições em que hoje se encontram nossas casas e nossas cidades.
Mas não deveríamos nos surpreender, uma vez que Deus mostrou os resultados de uma nação que abandona a Deus. E as gerações vindouras, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que vier de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor os afligirá. Toda a sua terra será abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez assim a esta terra? Qual a causa do furor desta grande ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança do Senhor, o Deus de seus pais, o qual com eles tinham feito quando os tirou do Egito. Foram servir a outros deuses e prostraram-se diante deles, deuses desconhecidos que o Senhor não lhes tinha dado. Portanto, se acendeu a ira do Senhor contra esta terra, para trazer sobre ela todas as maldições que estão escritas neste livro. O Senhor os tirou da sua terra com a sua ira, com indignação, com grande furor, e os lançou em outra terra, como hoje se vê. Deuteronômio 29, versículos 22 ao 28. A falta de água é considerada julgamento ou proclamação da maldição. O profeta Elias esteve perante o rei Acabe e proferiu julgamento por intermédio da seca que viria. Todavia, a proclamação da sentença pode ser revertida pelo arrependimento. Nínive, quando alertada por Jonas a respeito do juízo que Deus traria, arrependeu-se, e o seu juízo foi evitado. O Senhor sempre nos avisa a respeito de juízos eminentes que Ele trará para que possamos nos arrepender, voltar atrás e sermos restaurados. Seu desejo é para que o povo usufrua de suas bênçãos e não para que vivam debaixo de maldições. Creio que nos últimos anos tem havido um espírito de arrependimento em nossa nação, por intermédio do coração e da boca do povo de Deus. Um arrependimento tem sido liberado. Da mesma forma que o rio fluía do jardim do Éden e curava e restaurava toda a terra, o rio que sai da boca dos crentes pode transformar qualquer situação maligna e liberar a restauração. Um rio de fogo. Subtítulo: Eu me lembro de uma profecia revelada a mim em 1994 por Chuck Pierce. Ele acabara de retornar de sua pregação num culto de Houston. Enquanto ministrava, o Senhor lhe deu uma visão e falava uma palavra profética por seu intermédio. A palavra do Senhor dizia que os próximos 24 dias seriam críticos. Deus estava observando Houston e iria quebrar estruturas que estavam impedindo a sua revelação. Ele disse que a revelação seria liberada com chuva. A profecia continuava dizendo que, enquanto estivessem olhando, um rio estaria surgindo do leste e que literalmente haveria um fogo no rio em direção à cidade. Havia instruções para que os intercessores se ajuntassem e orassem durante toda a noite. As orações limitariam a destruição que viria sobre a área. Deus estava chamando intercessores para orarem por 24 dias. Débora Degar, uma intercessora da área de Houston, alertou as igrejas locais. Também liderou uma reunião de oração das 3 às 6 da manhã durante 24 dias. Exatamente 24 dias depois, Houston passou por uma das piores inundações registradas na história da cidade. O rio São Jacinto, a leste da cidade, inundou completamente a cidade de Houston. Um gasoduto se rompeu e literalmente havia fogo no rio. Como resultado do alerta profético seguido do cumprimento da palavra profética, a cidade experimentou um novo mover do Espírito Santo. Nós sempre veremos um rio literalmente? Não. A manifestação da restauração é sempre imediata? Não.
O rio do Senhor fluindo do interior do povo de Deus em oração sempre cumpre o seu propósito? Sim. Salomão descreveu a igreja noiva como um rio, dizendo: eis a fonte dos jardins, poço de águas vivas, ribeiros que correm do Líbano. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 15. Um rio de cura. Subtítulo: lembro-me de ver esse rio trazendo cura a um homem pela qual os médicos não tinham mais esperança. John veio no domingo à noite à igreja em que eu e meu marido pastoreamos. Ele caminhava devagar usando uma bengala como suporte. Ele compartilhou conosco sua frustração a respeito da sua condição física. Ele não apenas tinha dificuldades para andar, mas nenhum órgão do seu corpo trabalhava de maneira apropriada. Ele tinha diabetes, pressão alta, problema nos rins, no coração e vários outros males. Seus registros médicos mostravam que ele vinha passando 2 ou 3 semanas de cada mês em hospitais. Os médicos não podiam lhe oferecer nenhuma solução e apenas haviam aceitado mantê-lo vivo pelo período que fosse possível. Para John, isso não parecia vida, mas sim viver para morrer. O rio de Deus fluindo do interior do povo de Deus em oração sempre cumpre o seu propósito. Certa vez, quando tínhamos reunião de oração na igreja todas as manhãs às 6 horas, convidamos John para participar. Ele se tornou o nosso projeto Rio. Se o poder de Deus funcionou de maneira como a Bíblia fala, também funcionaria para John. Todas as manhãs, após a reunião de oração na igreja, todo o grupo impunha as mãos sobre John e nós orávamos para que o rio de Deus fosse liberado e fluísse através de nós para o seu corpo doente. Acreditávamos completamente que o Senhor poderia transformar seu corpo doente em um corpo curado e restaurado. Seria isso muito difícil para o Deus que havia criado o próprio corpo de John? Acreditávamos que não. Gradualmente, durante um período de vários meses, vimos o milagre da restauração. A primeira coisa a ir embora foi a bengala. A força tomou o lugar da fraqueza. Logo após, a química do seu corpo começou a mudar. As visitas ao hospital já não eram tão frequentes. Dentro de um ano, John foi transformado de um indivíduo sem esperança no futuro para alguém com energia de sobra. Ele estava na igreja cada vez que a porta se abria. Quanta alegria ao vê-lo envolvido com tantas atividades e dedicando seu tempo e energia para cumprir os propósitos do Senhor. O projeto Rio provou ser um sucesso. Respostas adiadas. Subtítulo: por que nem sempre recebemos a mesma resposta positiva? Seria porque Deus escolhe as pessoas? Por que nem todo mundo fica curado? Uma vez ouvi Kathryn Kuhlman dizer que esta seria a primeira pergunta que ela faria quando chegasse ao céu. Talvez não tenhamos todas as respostas às nossas perguntas, mas existem alguns princípios na Bíblia que nos ajudam em nossa jornada para quebrar maldições e liberar o rio de restauração na terra. Dutch Sheets possui algumas compreensões úteis para alcançar o romper das barreiras. Ele diz: certas porções desse poder ou desse rio de vida devem ser liberadas no reino do Espírito para realizar certas coisas. São necessárias diferentes porções para coisas diferentes. Assim como no reino natural são necessários níveis diferentes de poder para coisas diferentes, assim é também no reino espiritual.
É como a diferença entre a quantidade de energia para acender uma lanterna comparada à energia necessária para iluminar um edifício, ou a energia que é necessária para iluminar um edifício em comparação à de uma cidade. A mesma situação é verdadeira no reino espiritual. São necessárias diferentes porções de poder de Deus para realizar certas coisas. Logo que os intercessores começam a liberar o rio do seu interior por meio da oração, de proclamações e várias outras formas proféticas, a terra certamente experimentará a quebra das maldições. Vai resultar num fluir de restauração e de bênçãos. A colheita se fará e a terra será cheia da glória de Deus. O rio é liberado. Subtítulo: Eu me lembro de uma vez em que Dali e eu fomos a um culto em outra cidade junto com alguns amigos. Ao retornarmos tarde da noite para casa, decidimos parar em algum lugar para tomar um café. Quem gostaria de ir logo para casa após uma gloriosa noite na presença do Senhor? Apenas queríamos prolongar o resplendor e a comunhão daquela noite. Paramos o carro no único lugar aberto naquela pequena cidade e entramos no Café Mineola. O lugar era tal qual o seu nome, pequeno, sujo, cheio de fumaça de cigarro e com o som da música country preenchendo o ambiente. Assim que nos sentamos, percebi que na mesa próxima à nossa havia meia dúzia de pessoas. Meus olhos detiveram-se sobre uma mulher. Ela estava usando uma roupa que parecia ter saído do lixo. Ao olhar para ela, ouvi o Senhor falando comigo. Não era uma voz audível, contudo, havia palavras muito fortes dentro de mim. Eu quero que você ministre a ela. Sendo novata neste caminhar no Espírito, eu não sabia ao certo o que ministrar significava. O que eu deveria fazer? E se eu fizer errado? Após alguns minutos em silêncio, deixando o Senhor saber que eu não tinha a mínima ideia de como ministrar aquela mulher, comecei a negociar com Deus. Você alguma vez já tentou fazer Deus mudar de ideia? Se sim, você sabe que eu não fui muito feliz na minha tentativa. Por fim, eu achava que tinha um problema tão grande que Deus não poderia fazer nada a respeito. Se o Senhor fizer aquela mulher se levantar e vir até a minha mesa, eu vou ministrar a ela. Eu sabia que isso era muito difícil de ser realizado até mesmo para Deus. Errado! Eu mal terminei minha frase e aquela mulher se levantou e caminhou em minha direção. Eu preciso colocar estas moedas na vitrola, ela me disse. Deus havia feito o que eu achava impossível. Após você colocar as moedas na vitrola, por favor, venha até aqui que gostaria de conversar com você. Respondi. Alguns minutos depois, ela estava de volta. Eu a convidei para sentarmos em outra mesa para ficarmos a sós. Durante todo o tempo, eu orava ao Senhor pedindo-lhe que me mostrasse como ser-lhe obediente. Deus está à procura de pessoas que confiam nele em cada passo. Uma vez que somos obedientes para dar o próximo passo, ele certamente revelará o próximo passo. Diga-lhe que eu a amo, instruiu-me o Senhor. O Senhor me trouxe aqui esta noite para lhe dizer que Ele ama você, eu disse à mulher. Não, ela replicou. Ele não poderia me amar? Pensando que minha missão estava completa, deixei o Senhor saber que eu lhe havia dito aquilo que Ele ordenara, mas ela não acreditou. Diga-lhe outra vez que eu a amo. O Senhor me instruiu novamente. Uma vez mais repeti as palavras que ouvi dentro de mim. Mais uma vez,
ela se recusou a aceitar o que fora dito. Então o Senhor me deu mais informações. Diga-lhe que ela me conhecia, que ela andava em meus caminhos. Após falar as palavras do Senhor à moça, lágrimas começaram a rolar-lhe pela face. Você está certa. Eu conhecia o Senhor. Eu andei com Ele, eu o amava. Mas você não sabe o que aconteceu comigo. Meu marido me abandonou e eu fiquei com as crianças pequenas para criar sozinha. Eu não tinha como ganhar dinheiro e me tornei prostituta para alimentar meus filhos. Deus não poderia mais me amar. Após compartilhar com aquela mulher sofrida e amargurada o perdão do Senhor registrado em 1 João, capítulo 1, versículo 9, orei com ela. Ela confessou seu pecado de confiar mais em si mesma para suprir suas necessidades em vez de confiar no Senhor. Ela se arrependeu e fez um novo compromisso com Deus. Então eu senti algo mais. Eu vejo o Senhor trazendo cura ao seu corpo, eu disse à mulher. É o coração, é o meu coração. Eu posso sentir, o Senhor está curando meu coração, exclamou ela, enquanto se rendia ao poder do Espírito Santo naquela mesa do café Mineola. O que aconteceu? O rio do Senhor foi liberado, a colheita entrou em cena. Uma mulher vivendo sob a maldição da miséria, vergonha em sua vida, iniciara o processo de cura e restauração. No lugar de esterilidade, Deus trouxe bênçãos e vida abundante. O que funciona para um indivíduo vai funcionar para uma cidade ou uma nação. O Senhor está nos mostrando como liberar o seu rio para quebrar as maldições e trazer restauração. Que esse rio flua através da igreja para toda a terra. Pai amado, peço a Ti para liberar o Teu rio em mim. Eu não tenho todas as respostas sobre como isso acontece, mas sei que o Senhor falou que acontece. Permita-me, Senhor, ser um instrumento de cura e restauração na terra e livra-me de todos os meus medos, imperfeições e complacências. Ajuda-me, Senhor, a aventurar no que é desconhecido sobre a oração. O que a mim é desconhecido e a Ti é conhecido. O Senhor tem todo o conhecimento, o Senhor é todo o conhecimento. O Senhor é toda a sabedoria. Permita-me, ó Senhor, permita que o Teu rio flua através de mim. Quebre, Senhor, as maldições e traga a cura e a restauração para a Tua glória por intermédio da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Questões para reflexão. Subtítulo 1. Qual era o propósito do rio no Jardim do Éden? Como afetava os lugares desertos? Quais são os lugares desertos que você vê na vida das pessoas e das cidades e das nações? Segundo, você crê que o Senhor traz juízo nos dias de hoje? Por quê? Se Deus é um Deus de amor, por que Ele permite que aconteçam desastres e calamidades? Terceiro, o que é maldição? De acordo com as Escrituras, por que as maldições acontecem? Você vê evidência de alguma maldição em nossa nação? E em outras nações? Quarto, descreva o rio no povo de Deus. Você já o experimentou alguma vez? Quais foram os resultados? Quinto, como que você imagina que esse rio se relaciona com a colheita de almas? Esse rio é mesmo necessário? Por que não é apenas necessário pregarmos o evangelho para que a colheita aconteça? Como Jesus e a igreja primitiva fizeram para alcançar a colheita? Amém.
Receive my authority.